Olá, sejam bem-vindos ao ProNutriCast. Este podcast ele foi criado para entender como a inovação e a ciência podem ajudar no desempenho e na nutrição dos animais. Nesse episódio, a gente vai falar sobre os bananos e também sobre o Nato Pulse, a solução que a BASF trouxe. Meu nome é Ingrid Pérez e eu estou aqui com os especialistas, Rosana Maia e Rodrigo Knop, que vão nos explicar. Sejam bem-vindos. Vocês podem se apresentar, por favor? Claro, olá pessoal. Eu sou a Rosana Maia, eu sou coordenadora técnica comercial da BASF Brasil, dos produtos de nutrição animal. Olá a todos, eu sou o Rodrigo Knopp, sou especialista técnico da BASF América do Sul para os produtos de nutrição animal. Rosana, você pode explicar para quem não está familiarizado ainda com o tema, o que que são os bananos e como que eles ajudam no desempenho da nutrição Não, animal? claro, claro. Essa é uma ótima pergunta e uma boa pergunta para a gente iniciar a discussão, né? Então, os mananos, eles são polissacarídeos não amiláceos, que são carboidratos estruturais presentes na parede celular. Logo, eles são presentes em ingredientes de origem vegetal. E dentre os ingredientes, o que a gente mais pontua aí, que tem uma contribuição importante em termos de proteína na formulação de ração, é o próprio farelo de soja. E a grande questão em relação aos bananos é que eles possuem ligações tipo beta, tá? E os monogástricos têm uma capacidade limitada de quebra desse tipo de ligação. Então, isso faz com que a eficiência digestiva, né, de ingredientes que tenham uma concentração de bananos mais alta seja limitada. A vantagem é que existe hoje tecnologias enzimáticas que conseguem fazer a hidrólise, né, a quebra desse tipo de ligação, promovendo aí a redução de açúcares menores com um potencial efeito prebiótico deles. Isso, e é importante salientar que, como a Rosana falou, você tem esses fatores antinutricionais, né, esses mananos, eles, além de terem esse efeito negativo para os animais, também é importante a gente entender que eles são muito variáveis dentro dos ingredientes, né. A gente vai focar um pouco aqui hoje, pensando no nosso mercado, no farelo de soja. Você tem uma variação, obviamente, de alimento para alimento, mas você também vai ter uma variação tanto de região como até mesmo o tipo de processamento ao qual você submeteu esse alimento. Por isso, ter uma ferramenta como a Natupulse, que é a nossa mananase, é importante para que a gente consiga ter um bom desempenho e um bom aproveitamento desses alimentos. Rodrigo, eu gostei da tua fala e eu já entendi que os polissacarídeos eles têm uma variabilidade. Mas, Rosana, você pode explicar o que que essa variabilidade ajuda no desempenho do animal? Ela impacta no desempenho animal, porque à medida que você altera a composição de ingredientes ou até mesmo a concentração desses ingredientes na ração, quando a gente fala de ingredientes que têm uma concentração de bananos diferente, ou seja, que seja alta ou que seja uma baixa concentração, isso vai interferir na concentração final da dieta, né? Isso interfere no potencial de digestão desses alimentos. Agora, a grande questão é que quando a gente fala do farelo de soja, como você pontuou, a gente tem que colocar aqui que o farelo de soja não é todo igual. A gente tem uma variabilidade muito grande entre farelos e, da mesma forma, da concentração de mananos entre farelos também. E isso já impacta na concentração de mananos numa dieta. E a gente tem alguns dados que mostram que a variabilidade na concentração de mananos na soja chega a ser 21%, que é um valor bem alto, né, em termos de Sim, concentração de e, mananos. e é importante a gente pensar que a produção hoje em dia ela está focada no que nós chamamos de nutrição de precisão. Ou seja, nós estamos focados em ter variações mínimas e conseguir uma previsibilidade de produção. Então, você ter uma ferramenta como a Natopulse, que ajuda essa degradação desses fatores antinutricionais, desses mananos, que tem alta variação, você consegue então ter uma flexibilidade maior em termos de formulação para o nutricionista e ainda uma melhor previsibilidade dos resultados e do desempenho do animal. A tua fala dos 21% na concentração é bem interessante, né? E, Rodrigo, pegando um pouco o gancho, você pode explicar sobre a Natupulse, por favor? A Natupulse, ela tem como uma ananase, ela tem principalmente 3 mecanismos de atuação mais importantes, tá. O primeiro
é a redução da viscosidade da digesta, ou seja, você tem uma digesta mais fluida, o que por si só já beneficia a digestibilidade e também, inclusive, a motilidade das próprias enzimas endógenas, ou seja, aquela que os próprios animais produzem, o que vai resultar em uma melhor digestão e absorção dos nutrientes da digesta. Você ainda tem um efeito que é o que nós chamamos de quebra do efeito jaula. O que que é isso? Como a Rosana falou lá no início, os mananos eles formam como se fosse uma proteção da célula vegetal, tá? Eles estão protegendo o interior o interior celular. Quando você consegue quebrar essa proteção, ou seja, quebrar essa jaula, você acaba também liberando nutrientes que estavam aprisionados ali, e você então consegue ter uma melhor utilização desse alimento. Um terceiro efeito que é também super importante é como quando você tem a quebra desse manano, os mananos nós temos que pensar que são moléculas muito grandes e que quando nós quebramos, né, você você tem então a produção dos mananoligosacarídeos, os MOS, nós então podemos ter um potencial efeito pré-biótico, que vai auxiliar então também no desempenho do animal. É, e é importante, né, Rodrigo, pontuar que esses 3 mecanismos de ação, eles acabam atuando de uma forma aditiva e de uma forma sinérgica dentro do animal, né. E um ponto importante, né, dentro da BASF a gente tem alguns trabalhos mostrando sobre com resultados com suínos, mostrando a eficiência e a consistência de resultados positivos em termos de ganho de peso, conversão alimentar e até mesmo a eficiência de utilização de energia e de nutrientes, né. Você comentou do probiótico, né, dos MOS gerado pela Natopulse. Mas como que isso traz benefício, Rosana, para a saúde intestinal do animal? Relacionando ao primeiro mecanismo, né, que o Rodrigo comentou, que é a redução da viscosidade, da digesta de uma forma geral, isso acaba causando um ambiente mais saudável ali naquela região. Então, isso acaba fazendo o controle de micro-organismos patogênicos e favorecendo o crescimento, por exemplo, de lactobacilos e bifidobactérias, né. A gente tem alguns trabalhos internos na BASF avaliando para leitões, e a gente consegue verificar uma melhoria de score fecal, uma diminuição de diarreia, e até mesmo para frango de corte, para aves, um grande potencial aí na redução das pododermatites, né, que seriam aquelas lesões de calo de pata. É. E é muito interessante, porque nós temos realmente, assim, trabalhos já feitos e concluídos, mostrando realmente que a Natopulse possibilitou que houvesse uma maior concentração ou uma maior população intestinal de lactobacilos e uma redução que são os lactobacilos são micro-organismos benéficos que nós chamamos, né, para o animal, e uma redução principalmente de helicobacters, que são, micro-organismos que podem ter efeitos negativos para o animal. Ou seja, a Natopulse ela propiciou uma melhora no desempenho e até inclusive numa modulação da microbiota, possibilitando uma melhora inclusive da parte da imunidade do animal. E a gente falou da Natopulse, mas eu queria entender um pouquinho, assim, como a Natopulse ela, entra nas soluções que a BASF já tem. A BASF ela tem outras enzimas, a Natopulse é uma das enzimas que nós temos no portfólio, né, uma mananase. Nós temos também outras enzimas, como a Natograin, que é uma chilanase, com beta-glucanase, e a Natofos, que é uma fitase. Nós sabemos que as enzimas elas são substrato dependentes, ou seja, cada uma delas vai atuar sobre aquele substrato específico. No caso da xilanase sobre os arabiloxilanos e da fitase sobre os fitatos. E esses, substratos, ou podemos chamar inclusive de fatores antinutricionais, eles já estão presentes normalmente nas dietas. Então você ter um pacote enzimático completo te ajuda a ter uma quebra mais eficiente desses fatores antinutricionais e um melhor aproveitamento da dieta que estamos formulando para os animais de produção. É, e quando a gente fala, né, Rodrigo, em relação aos pacotes enzimáticos, né,
É importante a gente pontuar que eles têm 3 efeitos esperados, né, a gente pode ter o efeito aditivo, o efeito subaditivo e o efeito sinérgico. Quando a gente fala sobre efeito subaditivo, o que que a gente quer dizer? A gente quer dizer que o valor daquele meu pacote enzimático, ele é inferior à somatória do potencial das 2 enzimas individualmente. Então, se eu tenho uma enzima que contribui com 20 e eu tenho uma enzima que contribui com 30, tá? O resultado daquele meu pacote é inferior a 50, isso é um efeito subaditivo. Quando a gente fala efeitos aditivos, praticamente o resultado da somatória dos efeitos individuais das enzimas. E quando a gente fala de efeito sinérgico, a gente está falando de um efeito além da somatória dessas 2 enzimas. Então, no caso que eu dei um exemplo de uma contribuição de 20 e uma contribuição de 30, espera-se que o efeito sinérgico sejam contribuições do pacote enzimático acima de 50, né. E isso é extremamente importante para que a gente consiga entender como que as enzimas, diferentes tipos de enzimas atuam dentro de um pacote enzimático, né, na hora da gente formular uma dieta e fazer toda a valorização nutricional. E o outro ponto importante é a gente entender muito bem de substrato, né. A gente tem que entender não só o tipo de substrato, mas também o nível de substrato nas dietas, para que a gente consiga aplicar de uma forma mais eficaz essa tecnologia de enzimas. Eu gostei muito da nossa conversa, foi muito interessante. E a gente conseguiu ver como a tecnologia e a ciência, elas impulsionam realmente a nutrição animal. E como a Natupulse, né? Qual que é o papel real da Natupulse e como ela pode apoiar na previsibilidade e no desempenho, da nutrição de aves e suínos. Rodrigo, Rosana, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigado, Ingrid. Obrigado a todos. Até a próxima. Obrigada, Ingrid. Até mais, pessoal. Bom, se vocês que estão nos assistindo quiserem saber mais sobre a Natupulse, vai aparecer um QR Code aqui com mais informações, também informação de outros produtos da BASF na nutrição animal. Te agradeço muito por esse tempo. Até a próxima. BASF. We create chemistry.